Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tratar mais uma vez da Polícia Militar de Pernambuco. Edital que a gente sabe que está bem perto, tá muito perto. Vocês têm ciência disso e não vai deixar para depois. O que deve ser feito hoje, deve ser feito agora, que é estudar. Para quem gosta e curte nosso canal, gente, se inscreve nele. Sempre vou estar trazendo atualidades sobre certames e sobre o concurso público. Para quem não conhece, também se inscreve, compartilha, comenta, deixa a tua sugestão aqui. Eu quero que você aborde isso. Eu estou com dúvida nisso. Tem como gravar? Sempre estou atendendo aqui os pleitos das pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Elisama Viana. Esse aqui é o meu Instagram. E esse aqui é o Instagram do Guia da Aprovação. Aqui eu sou policial militar de Alagoas, posto um pouquinho sobre as carreiras policiais, posto um pouquinho sobre a minha vida pessoal, sobre estudos para concurso também, mas aqui é só notícias e estudo e dicas. Então, notícia, estudo e dica, tá precisando, segue o canal do Guia da Aprovação. Os demais também podem me seguir. Estamos sempre à disposição e se inscreva no canal. Língua portuguesa. Vamos fazer o raio-x. Foi cobrado assunto por assunto. Tem gente que gosta daquela planilha, né, de receber aquele edital todo esquematizado ou um edital todo verticalizado. A ideia é essa. Vamos trazer esse edital que não é muito longo, dá para ser extinto em pouco tempo. Vamos lá. Língua portuguesa. Foram cobradas leitura e interpretação de texto, aspectos semânticos do vocabulário da língua, relações coesivas de semântica, expressões de escrita, traços semânticos de radicais, prefixos e sufixos, pronomes de tratamento, normas da flexão dos verbos regulares e irregulares. Se quiser, dá o print na tela. Além disso, temos formações de palavras, efeitos de sentido decorrentes do emprego expressivo dos sinais de pontuação, padrões de concordância verbal e nominal, padrões de regência verbal e nominal, emprego de crase e questões notacionais da língua. Então, gente, quando falamos de interpretação textual, a questão de coesão, coerência, pontuação, formação de palavras. Tem assuntos e qualquer concurso de carreira policial, você pode baixar o edital, vai estar lá previsto. E esses são muito fortes mesmo esses indícios. E a língua portuguesa, essa daqui, ó, língua portuguesa, essa daqui, deve ser priorizada, porque todos os certames, mesmo que você não passe na PMPE, você tem que ter uma boa base para os próximos certames, porque vai estar lá. Vai ser uma exigência. Tem questões de acesso, por exemplo, de 120 questões, trazendo 20 questões de língua portuguesa. Elisa, mas eu tenho 100 questões, certo? Mas se você erra essas 20 questões, você erra 40. Você erra vezes 2, 40 na CESP. E você perde só de língua portuguesa 40 pontos. Isso é importante. Priorize também língua portuguesa. Matemática não foi tão longo. Temos matemática, os assuntos de função, progressão aritmética, progressão geométrica, juro simples e composto, análise combinatória e probabilidade. 1, 2, 3, 4, 5 grandes divisões nos conteúdos de matemática. Então, dá para distinguir isso aqui, ó. Se você deixar um assunto em 5 semanas, você bate o último edital, a questão de matemática da Polícia Militar de Pernambuco.
Não só isso, tivemos geografia. Geografia bem mais extenso do que eu esperava. Em geografia, eles cobram o tópico Formação Territorial de Pernambuco, certo? Nessa formação territorial, isso aqui são os subtópicos. Eles querem um processo de formação, mesorregiões, microrregiões e regiões de desenvolvimento, RD. Então, dentro desse tópico, tem esses subtópicos. Quando eu monto meu cronograma, eles amam. O que é que eu acrescento? Eu acrescento o tópico mais os subtópicos. Então, se o tópico tem os seus subtópicos, como nesse caso, ele também tem que estar lá. Isso eu chamo de extinção do edital 100%. Porque se você pula isso aqui, ó, e dá uma pincelada aqui, você não estudou 100% uma matéria. Você tem um buraco aqui que pode levar à reprovação, como levou colegas meus na época que estudávamos para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, observe isso aqui. Observe esses subtópicos no seu edital. Como é que eu reconheço isso? Tema tal. 1.1, tema tal. Aí tem gente que estuda diz, vou nada estudar porque isso aqui já está dentro aqui, e cai nesse erro e perde questões. Isso não existe. Isso não existe. Continuando. Aspectos físicos. Tópico. Aqui, ó. Tópico ou subtópico? Clima, vegetação, relevo, hidrografia. Tópico mais subtópico. Não deixa de estudar, gente. Isso é muito importante. Outro exemplo. Tivemos aspectos humanos e indicadores sociais. Dentro desse tópico 3, tivemos o 3.1, população. 3.2, economia, população, economia. 3.3, o espaço rural de Pernambuco. 3.3, espaço rural de Pernambuco. 3.4, urbanização de Pernambuco. Urbanização de Pernambuco. E 3.5, movimentos culturais de Pernambuco. Aí tem gente que só vai dar uma pincelada em aspectos humanos gerais, assim, do Brasil todinho. Ah, estudei o tema, Elisama, terminei. Somente quando chegam, antes de passar pela minha mentoria, gostam de fazer isso. Aí, ó, estudou do Brasil, não foi? Aí vão te perguntar isso aqui de Pernambuco. Tu vai saber? Não. Não vai saber. Não tem como, não vai adivinhar. E também questões ambiental em Pernambuco. Foi assim que foi feito. História. História, 4 tópicos imensos. 4 tópicos que devem ser respeitados passo a passo. Como é que eu vou fazer isso? Ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. 2 pontos, ó. Ocupação pré-colonial. Interpretando aqui, ó. Fácil. Vamos lá. Em ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. Ela quer saber do atual estado de Pernambuco como? Como pré-colônia. Como era a sua ocupação pré-colonial. Então, o que ele quer nessa ocupação pré-colonial do território que hoje vocês conhecem como atual estado de Pernambuco? Tem gente que não para interpretar isso, isso é importante. Ocupação pré-histórica de Pernambuco. Primeiro ponto. Características socioculturais das populações indígenas que habitavam, ó, o território, aquele território específico daquela época, que pode ser o atual, como conhecido atual estado de Pernambuco, antes dos primeiros contatos euro-americanos. Assunto extremamente específico.
tem que saber fazer essa interpretação aqui, ó, extremamente específico. Então, eles querem que você faça o estudo do que vocês conhecem como Pernambuco nessa época aqui, ó, até antes dos contatos com os europeus. Segundo grande tópico, sabendo dividir e interpretar, vamos lá, a capitania de Pernambuco. Aqui, ó, Pernambuco. Pernambuco quando, Elisama? Pernambuco quando era a capitania, evoluindo, quando era a capitania de Pernambuco. E o que ele quer dessa capitania, desse estudo histórico, dessa linha do tempo? A Guerra dos Bárbaros é interessante para eles, eles querem que vocês explorem isso, ponto e vírgula. A lavoura açucareira e mão de obra escrava, então eles querem também esse tema, como também essa mão de obra que foi explorada nessa época foi também tema da Polícia Militar do Estado de Alagoas, porque quando Pernambuco e Alagoas, isso aqui vocês vão estudar nessa parte de capitania, era uma coisa só, existia muito esse tipo de exploração de mão de obra escrava. A Guerra dos Mascates, ó, as revoltas sempre caem, as revoltas regenciais, é importante estudar revoltas de período de regência, república, é extremamente interessante. As instituições eclesiásticas e a sociedade colonial, essa aqui, ó, essa ligação entre a instituição eclesiástica e a sociedade colonial e a insurreição, né, a famosa insurreição pernambucana. Olha aqui, ó, um tópico só, dividido em vários subtópicos. Mas não só isso, eles trazem mais, são dois primeiros, mais dois agora, 4 grandes subtópicos. Vamos lá. A província de Pernambuco, ó, Pernambuco pré-colonial, Pernambuco capitania. Vocês perceberam isso? Pernambuco província. Ó como está evoluindo. E o Pernambuco, tem gente que não vai perceber isso, republicano. Quem tiver interesse, gente, compartilhe esse vídeo para ajudar os coleguinhas. Ó, olha essa evolução. Tem gente que não para ler no edital essas diferenças aqui, ó. E outro grande macete que eu vou dar a vocês, que me ajudou bastante na aprovação, é estudem história assim, ó. Faça uma linha do tempo e comece, nesse caso, do período pré-colonial, anotando tudo o que ocorreu. Aí você divide. Eu assim também peço para que se faça na mentoria as capitanias. Aí você divide aqui, ó. Depois província. Aí você divide. Depois Pernambuco, República. Aí você faz aquele esqueminha, uma espécie de linha do tempo, ligando as datas aos fatos, não decorando, tendo lógica no que você está estudando. Lógica é extremamente importante. Então, essa província de Pernambuco, primeiro e segundo reinado, 2 pontos, é Pernambuco no contexto da independência do Brasil, primeiro tópico, movimentos liberais, 2 pontos, Confederação do Equador e Revolução Praeira, segundo tópico, revoltas, ó aqui, prova, revoltas sempre caindo, o tráfico de escravos para terras pernambucanas, mais um tópico, cotidiano e formas de resistência escrava em Pernambuco, crise da lavoura canavieira, a participação dos políticos pernambucanos no processo de emancipação e abolição da escravatura. Outro tópico, ó, dentro de um tópico. Se você não perceber, você tem outros tópicozinhos aqui, ó, que devem ser estudados. Além disso, Pernambuco republicano, ó, vamos lá marcar Pernambuco republicano, ó. Pernambuco republicano. Voto de cabresto e a política dos governadores, ó. PMAL também cobra. Então, gente, tá prestando de um concurso para outro e sempre se renovando. Pernambuco sobre a interventoria de Agamenon Magalhães.
Movimentos sociais e repressão durante a ditadura. Ó, isso aqui é a questão certa, tá? Só uma dica. Pode baixar a prova se não teve na última. Teve. Vai ter nesse. Eu tô dizendo que revolução para você, mas ditadura, vai ter uma questão de cada, certa? E você vai ver que vai ter. E você vai vir comentar aqui que tem. Em Pernambuco, herança afrodescendente em Pernambuco, processo político, ó. Aí vamos aqui, a gente acrescenta mais, né? Até 2022, certo? Feita toda essa análise dos temas, tópicos, subtópicos, por último, para esse vídeo não ficar tão extenso, dos direitos e deveres individuais e coletivos. A gente está falando aqui de constitucional, né? Constitucional. Dos direitos sociais também. Então, aqui, artigo 5º, né? Aqui, artigo 6º. Aí vemos para nacionalidade. Então, o tópico é constitucional. Mas o subtópico é direitos individuais e coletivos, é direitos sociais, são direitos da nacionalidade, os direitos políticos e partidos políticos. Gente, não cai no erro de pensar que é uma coisa só, não, viu? Aqui trata-se de um artigo na Constituição e aqui de outro artigo na Constituição. Entenderam? Então, dividam, gente. Tenham atenção nessa questão dos tópicos e subtópicos. Eu sempre falo para o pessoal da mentoria. Gente, estuda tópico e subtópico. Extingue esse edital. Foi assim que fizemos 32 aprovados na PEMAL. E pretendemos na nossa primeira mentoria, na minha primeira mentoria. E pretendemos na PMPE aumentar essa meta, se Deus quiser. Vamos com tudo. Então, o cronograma, sugestão de cronograma. Até quando esse cronograma? Tanto que eu falei, até a extinção do edital. Língua portuguesa, segunda, terça matemática, quarta geografia, quinta história, sexta direitos e garantias fundamentais. Bota os assuntos aqui, sai dividindo. Sábado, resumir assuntos, revisão e questões. Os simulados. Dica. Esse cronograma eu trago também cronograma de questões, cronograma de revisão e organograma. Eu cobro uma taxa, mas para quem quer ter um acompanhamento personalizado, para quem quer ir além, também temos mentoria. Tem esse cronograma todo organizado de segunda a sábado, para o seu dia a dia ser melhor também. É realmente uma taxa, eu não cobro nada de absurdo, em cronograma nenhum. Senhores, perdoe pelo vídeo longo, não tenho essa tendência de gravar 20 minutos, 18, mas nada menos que a Vitória. Tive que explicar direitinho o que eu faria estudando para esse certame. Espero que tenham entendido. Deixe seu comentário, curtam, compartilhe, comente e deixe a sua sugestão. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar a sua sugestão. Qual edital você quer até a extinção? Qual análise de edital? Ou qual temática deveríamos abordar aqui no meu e no seu canal Guia da Aprovação. Deus abençoe a todos.